Olá, sejam muito bem-vindos! É incrível poder mergulhar de cabeça nesse material visual. Esse aqui é o nosso vídeo explicativo, o primeiro contato perfeito para quem quer se aprofundar depois nos nossos resumos de áudio. E como a gente tem o recurso visual aqui, vamos dar uma atenção super especial para aquelas coisas que, convenhamos, são meio difíceis de imaginar só ouvindo, né? Fórmulas, gráficos, aquelas imagens bem detalhadas. O foco de hoje é desvendar como a matemática abstrata funciona como o verdadeiro motor por trás do mapeamento e da análise espacial. Das linhas simples num papel aos complexos sistemas de posicionamento global, a matemática está lá, trabalhando silenciosamente nos bastidores. Vamos entender como os números organizam o espaço ao nosso redor. Para estruturar o nosso roteiro de uma forma bem clara, a gente dividiu a jornada em 5 partes. 1. A base geométrica. 2. Vetores e trigonometria. 3. Sistemas de coordenadas. 4. Conjuntos e interseções. E 5. As aplicações práticas no geoprocessamento. Então, começando direto pela parte 1, a base geométrica, os nossos verdadeiros blocos de construção do espaço. Olha, a geometria plana e espacial formam aquela linha de base inegociável, sabe? Absolutamente nenhuma ferramenta tecnológica avançada existe sem esses fundamentos, que são construídos de baixo para cima. Pensa num ponto abstrato. Ele marca uma coordenada exata ali na tela, mas não tem largura nem altura. Aí, conectando dois desses pontos, a gente forma uma reta. Quando essas retas se encontram, adivinha? Temos os ângulos, que medem exatamente a abertura geométrica no espaço. E a verdadeira mágica acontece quando esses segmentos de retas se fecham, criando os polígonos. É exatamente assim que os softwares calculam a área de um loteamento urbano ou o limite de uma fazenda imensa. Tudo nasce da união desses elementos primários. Mas a realidade, claro, não é perfeitamente plana. Passando agora para a geometria espacial, dá uma olhada nessa representação de um cilindro. Ele adiciona a terceira dimensão crucial para a gente, a altura. Essa distância física entre as duas bases circulares. É essa terceira dimensão que permite transpor as medições de uma folha de papel 2D para o mundo tangível em 3D. Quando se planeja a construção de um grande reservatório de água para uma cidade inteira, é exatamente essa forma cilíndrica e espacial que dita a capacidade volumétrica do projeto. E aqui entra a matemática de forma brilhante. A fórmula do volume do cilindro que a gente está vendo na tela, V igual a π vezes r ao quadrado vezes h. Isso não é só teoria, não. Ela descreve uma mecânica física perfeita. Pensa nisso visualmente. A gente pega a área da base do círculo, calculada multiplicando π pelo raio elevado ao quadrado, e literalmente estica essa base multiplicando pela altura, o h. Essa equação é o espaço vazio sendo preenchido por litros de água ou metros cúbicos de terra. É a tradução de um objeto real para o idioma universal dos números. Agora, compara o cilindro com este cone aqui. Como a gente modela o pico de uma montanha ou um vulcão? O cone nos dá a resposta. Repara que ele compartilha a mesma base circular do cilindro, mas a forma geométrica vai afunilando gradualmente até chegar num pontinho único lá no topo, o vértice. Na geografia e no mapeamento, essas formas volumétricas ajudam a modelar desde as copas das árvores na floresta amazônica até as formações geológicas mais complexas. Toda a topografia 3D do planeta depende de traduzir essas irregularidades da natureza para essas formas exatas. O que nos leva à parte 2 do nosso roteiro. Vetores e trigonometria, que é como entendemos direção e medição. E aqui vem uma pergunta realmente fascinante para a gente refletir. Como medimos o inacessível? Diante da imensidão da natureza, como um cartógrafo consegue medir a largura de um rio superviolento ou a altura exata de uma cordilheira sem precisar escalar ou atravessar fisicamente o obstáculo com uma fita métrica gigante na mão? A solução visual para esse desafio está aqui no famoso Teorema de Pitágoras e nessa estrutura do triângulo-retângulo. Imagine essa forma geométrica com seu ângulo perfeito de 90 graus no canto. O lado mais longo, a hipotenusa, cruzando na diagonal, mantém uma relação matemática absolutamente inquebrável com as duas linhas menores, que formam a base e a altura, os chamados catetos. A lei é clara. Se conhecemos a medida de dois lados, a equação revela o terceiro lado de forma inequívoca. E não importa se esse lado ausente for um cânion impossível de ser cruzado a pé. E o negócio fica ainda mais profundo com as leis dos senos, cossenos e tangentes. Olha só essas fórmulas detalhadas aqui na tela. Elas criam uma teia invisível de proporções dentro de qualquer triângulo, mesmo naqueles que não têm os cantos perfeitamente retos. As funções conseguem correlacionar diretamente o comprimento das linhas externas com a abertura dos ângulos lá de dentro. É através dessas equações que os algoritmos modernos conseguem inferir distâncias de quilômetros de forma totalmente automática. É, com certeza, a alavanca que move a precisão topográfica. Seguindo em frente, chegamos à parte 3, sistemas de coordenadas, a grande grade espacial do nosso mundo.
Bom, a trigonometria gera as distâncias, bacana, mas elas precisam estar ancoradas em algum lugar. Observa bem este plano cartesiano. O eixo vertical, que a gente chama de y, e o eixo horizontal, o x, se cruzam como uma mira mesmo, formando uma cruz perfeita num ângulo de exatos 90 graus. Bem ali no meio, nessa interseção, fica a nossa origem, o ponto zero absoluto. A partir do referenciamento preciso dessa grade, onde o eixo y normalmente representa a linha norte e sul e o eixo x marca o leste-oeste, a gente organiza absolutamente todo o rastreamento geoespacial em órbita no planeta. Para entender na prática, foca nos dados desta tabela. Essa cruz divide o mundo em 4 quadrantes rigorosos, e a lógica de alternância dos sinais é o que nos localiza. Por exemplo, se a gente for para cima no eixo y e para a direita no eixo x, entrando no primeiro quadrante, os dois valores serão positivos. É exatamente essa matemática de sinais positivos e negativos nesses eixos invisíveis que diz para o smartphone em qual bloco exato de uma rua alguém está andando, tudo alimentado pelos satélites GPS. E para os computadores conseguirem processar toda essa grade, eles dividem o mundo em 2 formatos digitais que contrastam bastante. De um lado a gente tem o modelo raster, que pega uma paisagem contínua e divide ela em milhares de pequenos quadrados, os pixels. Imagina a textura suave de uma foto de satélite mostrando a variação de temperatura no oceano. Do outro lado vem o modelo vetorial, que já trabalha com limites bem rígidos. Ele une pontos e linhas nítidas para traçar contornos fechados, revelando fronteiras perfeitamente recortadas, tipo os limites de um município. A matemática nos permite esculpir a realidade ou com a textura difusa dos pixels raster ou com a precisão afiada das linhas vetoriais. E vamos agora para a parte 4, conjuntos e interseções, o nosso verdadeiro motor analítico. Bom, onde temos dados delimitados por essas linhas vetoriais, entra a famosíssima teoria dos conjuntos. A maravilha das operações espaciais é a sobreposição de informações. Pensa na seguinte cena, um polígono azul bem comprido descrevendo o trajeto de um rio e sua margem que alaga sempre. Agora, imagina um polígono amarelo desenhando um loteamento de casas novinho. A mágica da operação de interseção ali na lista pega essas duas camadas geométricas e simplesmente recorta a área exata onde elas se chocam, pitando um novo polígono de alerta em vermelho escuro. É a matemática do cruzamento resolvendo logística de verdade para a defesa civil e o planejamento urbano. O que nos traz, finalmente, a parte 5. Aplicações no geoprocessamento, trazendo o SIG para um mundo real. Para visualizar toda essa complexidade analítica em ação, observa com atenção este gráfico de dispersão aqui. No meio da grade temos esses pontos flutuando, formando nuvens de cores distintas. Imagina que cada ponto é uma amostra de solo que foi coletada lá na natureza. Um aglomerado verde agrupado ali na esquerda pode indicar as características exatas de áreas encharcadas, de pântano, enquanto aquele bloco vermelho isolado lá em cima mostra os locais muito secos. O espaçamento visual entre essas nuvens é medido estatisticamente, usando o desvio padrão. É a matemática literalmente agrupando as cores e as variáveis, criando ordem e isolando as anomalias num ambiente que antes parecia um caos, sem depender de achismos. E caminhando por este diagrama de fluxo de trabalho, a gente consegue rastrear o ciclo contínuo do geoprocessamento. Olha como a gente começa, capturando sinais brutos e imperfeitos lá da superfície e padronizando isso num ambiente digital. Depois, lá no núcleo desse maquinário cíclico, os processadores começam a dissecar os polígonos e os pixels através daquela geometria complexa que vimos há pouco. Daí, a extração estatística entrega relatórios diretos, que é o que leva à intervenção humana final no meio ambiente. A matemática se prova como o elo ininterrupto que une a coleta lá do sensor até o momento da ação planejada no território. Sintetizando bem a linha narrativa dessa nossa jornada explicativa, a gente chega a uma conclusão incontestável. Desde aquela conta de multiplicação para achar o volume 3D de um cilindro, passando pela triangulação dos catetos para saltar um cânion invisível, até chegar nesse cruzamento analítico de gráficos de dispersão e sobreposição de áreas de enchente, absolutamente toda a análise ambiental orbita na elegância estrutural e na exatidão inabalável dos números. Para finalizar, deixa essa provocação na tela, uma reflexão rápida. Quais outros padrões ocultos estão moldando os mapas digitais que usamos diariamente? Fica o pensamento para a próxima vez que o aplicativo de trânsito calcular a rota mais rápida, ou quando uma imagem de satélite monitorar o desmatamento a quilômetros de distância. Lembre-se que existe uma verdadeira sinfonia de eixos, quadrantes e equações espaciais sustentando todo esse cenário tecnológico. Foi enriquecedor compartilhar a mecânica por trás desses conceitos com vocês, preparando um terreno super visual e muito sólido para a gente mergulhar depois nos resumos de áudio. Uma excelente absorção desse conhecimento e até a nossa próxima análise.